Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu recebo neste momento o vereador Rodini. Tudo bem, vereador? Tudo bem, até me pegou tomando um cafezinho ali. Acontece. Tudo bem, bom dia, boa tarde ao público que está assistindo a TV Câmara. Primeiro, obrigado se você disponibilizar a vir aqui. Eu sei que o trabalho do vereador, muita gente acha que o vereador não faz nada, mas toda hora tem alguma coisa para fazer, né? É interessante assim, o munícipe, ele tem uma ideia de que vereador tem que resolver todos os tipos de problema, inclusive da vida pessoal dele, né? Então, às vezes a gente é solicitado e a gente não pode deixar o munícipe sem respostas, né? Então, a gente está sempre na rua, ou sempre conversando com as pessoas por aplicativo de celular, ou aqui na Câmara mesmo. Então, é corrido, mas é gostoso, é uma coisa que a gente gosta de fazer. O vereador, ele é acionado em coisas que não é nem da função dele, porque o serviço público é ruim, né? Então, existe vamos dizer assim. Então, existe a desinformação, inclusive apoiada por alguns vereadores que gostam de fazer esse tipo de serviço de atendimento ao munícipe, né? Muito do serviço que é jogado aqui para a Câmara Municipal poderia ser atendido pelo próprio serviço de atendimento ao munícipe, que é o telefone 156 para infraestrutura, né? Então, galhada, tapa-buraco, lâmpada de poste, todas essas coisas que às vezes no seu bairro estão pendentes, você pode ligar no número 156, a atendente vai te passar um protocolo e eles têm 15 dias para fazer o serviço. Às vezes estendido por mais 15 dias. E às vezes, assim, se a demora é muito grande, então às vezes você procurando um vereador, você consegue que isso seja um pouco mais rápido. Mas a gente não recomenda pelo seguinte: a Secretaria de Infraestrutura, ela tem um mapa de trabalho, né? Ela tem os bairros que ela vai atender por ordem de serviço. Então, por exemplo, pega o bairro tal, depois vai para o outro bairro, depois vai para o outro bairro e vai fazendo esse rodízio, né? Então, se ela está, por exemplo, atendendo no Santa Cruz, né? E você pede um serviço no Jardim América, ele tem que passar pelo Santa Cruz, depois ele tem que passar pelo Irajá, depois ele vai chegar no Jardim América. Se o vereador pede e de alguma forma consegue fazer com que isso passe na frente, é um chamado fura-fila, né? A gente não gosta de fazer esse tipo de trabalho, a gente gosta, assim, de que seria o ideal, como você falou, que o serviço público atendesse a todos a contento. Às vezes não atende, então, às vezes o munícipe se sente na necessidade de se socorrer ao vereador. Agora, a pergunta, porque o senhor falou do protocolo aí, e o serviço privado, ele tem lá um tempo. Se ele não responde, você vai numa instância superior. Por exemplo, sobre voos, Procon, ANAC, Agência de Telecomunicações, né, a ANEEL, que é da energia. O vereador acaba sendo essa instância superior, porque ela não está funcionando. Então, né? Mas não deveria. O certo seria a procuradoria, a ouvidoria do município, né? A ouvidoria deveria ser a instância de recorrer essa falta de serviço, né? Quem sabe no próximo governo aí esse serviço funcione. Mas assim, é muito importante o munícipe entender que tem sido agilizado, viu? A gente tem visto aqui, inclusive, com o apoio da Câmara Municipal, nós autorizamos o prefeito recentemente, um repasse de 6 milhões de reais para a infraestrutura, exatamente para cuidar desse tipo de serviço. Então, tem ido rápido. Se tiver um pouco atrasado, aí, às vezes, se você não conseguir falar a procuradoria, tem muitos vereadores aqui para ajudar. É isso que eu ia perguntar. O senhor, como vereador, tem fiscalizado essa situação? Está funcionando, então? Está funcionando. Inclusive, esses dias eu pedi... Eu nunca peço como vereador serviço para a minha rua, porque é uma forma de eu testar como anda o serviço. Certo. Então, por exemplo, esses dias eu pedi uma coleta de galhada, deu 3 dias, foi recolhido. Então está funcionando. Do ponto de vista de munícipe, eu entendo que sim. Né? O que faltaria para a prefeitura, então? Divulgar mais esse serviço, como é? Porque a pessoa não tem conhecimento, ela vem no vereador. Vem no vereador, é a mesma coisa o da ERP. Por exemplo, a pessoa está com uma água vazando na frente da casa dela, ela acha que é mais fácil encontrar o telefone de um vereador para ligar para o vereador para falar que está vazando a água do que ligar no 0800 da ERP.
Saerp agora, né? Agora Saerp. Então, o que a gente precisa é de uma campanha maciça de informar os serviços do município. Outra coisa, por exemplo, posto de saúde, né? Às vezes as pessoas vão para o posto de saúde e enchem a fila, né? E isso é natural, porque a pessoa está passando mal. Claro. Mas se ela puder ligar no posto, saber como que está o movimento, tá? Olha, eu estou me sentindo assim, tem fila, como é que está? Ah, não, nós estamos com atendimentos graves agora, vamos supor que deu uma pandemia, um negócio. Se você puder esperar vir na parte da tarde, vai ser melhor atendida. Porque às vezes a pessoa chega lá e fica o dia inteiro para ser atendida no final da tarde. Poderia estar esperando em casa. Muito bom, mas vamos falar do seu trabalho agora, a prestação de contas. O munícipe precisa saber em que área o senhor está atuando, o que o senhor fiscalizou, o que nós podemos saber agora? No começo do ano, eu ajudei o prefeito a criar a COINFARP, Comissão de Infraestrutura Aérea de Ribeirão Preto, justamente para limpar os postes da cidade desses cabos de telefonia que estão espalhados na cidade toda, causando acidentes, causando graves acidentes, né? E às vezes até levando a óbito o cidadão, principalmente os que andam de moto. Apresentei o problema para o prefeito, apresentei a solução para o prefeito, pegamos o molde da cidade de Bauru, que tem um trabalho bom, já bem adiantado em relação a isso, conversamos com a CPFL, que é a dona dos postes, conversamos com todas as teles para fazer o trabalho conjunto e começamos. O trabalho já começou na Presidente Vargas, na Independência. Então, em que consiste esse trabalho? Tirar o fio morto, o fio que não tem utilidade do cabeamento, e juntar todos os cabos num feixe só, os que estão funcionando, os que têm atendimento. Certo. Então, quem passar agora na Presidente Vargas já vai ver esse resultado, já está implementado, desde lá do balão da Unip, lá de Bonfim, até a Antônio de Ederiksen. E na próxima etapa vai agora até a obra lá embaixo, lá da 9 de julho. Na Independência, a mesma coisa. Acabando essas avenidas, vamos para a Avenida do Café e para a Avenida Dom Pedro. E depois nós vamos para a Avenida Mogiana, né, fazer aquela parte lá. Começando primeiro pelas artérias mais importantes da cidade, para depois poder entrar para as ruas, né, que acredito que vai ser um trabalho muito mais demorado. Como o munícipe, ele às vezes na região dele, ele não vê isso acontecendo, porque está acontecendo nas avenidas, ele tem a sensação de que não está sendo feito. Então o senhor está dando uma explicação aí, está sendo feito. Primeiro são as principais artérias da cidade, então vai tirar primeiro das avenidas, né? Então já César Vergueiro já fez, a Presidente Vargas já fez, a Independência está fazendo, depois vai para a Via do Café, vai pegar 13 de maio depois também, primeiro as artérias e depois as ruas dos bairros, né? Então, a Lusitânia também vai entrar, a Lusitânia está muito feio lá, o negócio está horroroso lá no Parque Ribeirão, mas a gente está fazendo. E esse trabalho, Serginho, isso aí começou por uma iniciativa minha, né? Então eu estou feliz, estou acompanhando, faço parte da COINFARP, eu sou membro da Câmara Municipal que acompanha a COINFARP, que é composta pela CPFL, pela Transerp, Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, um membro da Câmara Municipal, as teles, né? Então é uma comissão bem importante e o pessoal está trabalhando bem, viu? E as teles e a CPFL receberam isso bem? Porque a impressão que a gente tem é que eles não estão nem aí com a cidade. Não, é verdade também, na verdade, né? Muito bem. Todos querem trabalhar. E, inclusive, uma coisa interessante aconteceu, que quando fizemos o projeto embrionário lá na Avenida César Vergueiro, que é uma avenida curta, que identificou-se lá? O pirata, que você tem as empresas que estão trabalhando dentro da legalidade, que pagam aluguel para a CPFL, claro. E tem o pirata, aquele que o gato. O gato, né? E uma das coisas muito interessantes que aconteceu é que tem empresa que estava usando o fio da Vivo, por exemplo, para passar a internet dela no próprio cabo da concorrente, ou seja, nem pôs outro cabo, porque a tecnologia permite.
Então, uma vez identificado, cessou-se isso, cortou, nós estamos aí cortando bastante, nós não, né? O grupo das empresas estão cortando bastante empresas que estão irregulares do serviço. E a nossa ideia é melhorar. Outra coisa que eu identifiquei nesse trabalho é o seguinte, existem dois tipos de poste aqui em Ribeirão Preto, o da CPFL e o da Transerp, que é onde passavam os trólebus antigamente. Sim. Tirou o cabo elétrico do trólebus e ficou o poste. O que aconteceu? A Transerp fez vista grossa para as empresas que estão utilizando os postes da Transerp sem pagamento de taxa, do uso, né? Notifiquei a Transerp disse que não sabia, mas aí foi ver, tinha um contrato com a Claro que fez durante um ano, depois não fez mais, não renovou e todas as empresas estão usando. Então, pode estar havendo aí improbidade administrativa, queda de receita fiscal, ou seja, porque o patrimônio é público, né? Então, nós estamos investigando isso, já num lado mais ostensivo, né, da investigação, e esperamos que isso também seja resolvido com essa comissão. Eu sei que o senhor fez um estudo também sobre a Coderp, não sei se foi no começo do ano. Coderp, nosso gabinete começou os estudos sobre a Coderp, e quando nós identificamos já uma série de absurdos que acontecia lá dentro, foram 10 meses de estudos, aí depois nós, em 2 meses, criamos a Comissão de Estudos Especiais, aqui a CEE. Nesses 2 meses, nós conseguimos entregar o trabalho com a sugestão de liquidação da Coderp, que foi feito. Aí o prefeito decretou a liquidação da Coderp. Então, a Coderp hoje, ela ainda não está liquidada, ela está em processo de liquidação, porque ela tem refis. Refis é o refinanciamento fiscal de dívidas que ela tem, que foram criadas no governo da Darcy Vera, principalmente, com a seguinte forma. A Coderp presta serviço para o município, então ela é uma empresa. Quando ela presta serviço, ela tem que emitir nota fiscal. E a prefeitura não pagava a Coderp. Então, quando ela emite a nota fiscal, ela gera impostos, ela tem que pagar, impostos federais. Né? Então, a dívida chegou em 110 milhões de reais de impostos. Foi feito o refis, caiu para 90 milhões de reais, e esses 90 milhões de reais estão sendo abatidos, né? E eles devem ainda levar mais uns 2 anos para terminar, quando será liquidada a Coderp. Então, é o único caso no Brasil que um vereador, no caso eu, conseguiu fechar uma empresa pública. Isso poucas pessoas sabem. E, na verdade, quando eu falo que eu consegui, foi por conta do meu empenho, indo, levantando, fazendo a pressão política, chamando as pessoas aqui para dar o depoimento, mostrando, escancarando, mostrando os números, o tamanho do prejuízo, que chegava a 18 milhões de reais por ano para manter uma empresa, que pode ser feito por serviço da secretaria, né? Então, o prefeito entendeu a necessidade realmente de liquidar, e estamos em processo de liquidação. Então, foi um ganho muito importante para a cidade. No caso, então, a prefeitura estava gerando dívida para ela mesma. Para ela mesma, porque no fim das contas, quem tem que pagar é ela. Agora, se for transformado, se for, por exemplo, para a Secretaria de Tecnologia, não sei o quê, você não paga imposto. A mesma coisa acontece na Transerp, e nós estamos de olho, nós vamos começar os estudos muito em breve. A Transerp hoje, por ser empresa, ela custa de impostos por ano, 500 mil reais. Ou seja, no ano, a Transerp custa 6 milhões de reais de impostos para o munícipe pagar, porque como você gira a máquina da Transerp com multa, taca-lhe multa no povo, para o povo pagar. E nós temos, inclusive, identificados algumas frentes na Transerp, onde são aplicadas multas automáticas por carros que passam lá, sempre no mesmo ponto, sempre todo mundo falando ao telefone. E nós já identificamos que isso não acontece de fato. Que estranho, hein? São coisas estranhas que a gente vai começar a investigar. Já falei com o Gali, já falei com o prefeito.
Já recomendei a liquidação, o fechamento da Transerp, porque a Transerp não é mais do que um cabide de emprego de políticos e que serve só para multar as pessoas que usam o transporte pessoal, né? Carro, moto, essa coisa toda. E a coordenação do trânsito, que deveria acontecer com os marronzinhos, esse pessoal todo, eles são mais utilizados assim para desviar o trânsito das obras que estão ocorrendo na cidade. E às vezes, o que está acontecendo? Ele vai... Por exemplo, acontece casos muito comuns hoje, por exemplo, dá um exemplo num ponto aqui de Ribeirão Preto. A rua Prudente de Moraes com a Independência. Ali tem um desvio da obra do túnel lá da 9 de julho. Então, a pessoa tem que entrar ali. E ali tem um semáforo. Só que tem horas do trânsito em Ribeirão Preto que aquilo trava tudo. Porque a pessoa trava lá na frente e vem travando e para o trânsito. E, às vezes, a pessoa para na avenida, na Independência, entre a rua e a avenida, e porque o trânsito não pode andar, e o marronzinho vai lá e multa. E nós entendemos que isso não deve ser feito, porque não é culpa do munícipe que o trânsito está travado por culpa da obra. Exato. E então, o que deveria, o marronzinho, em vez de contar com o semáforo, ficar coordenando o trânsito. Opa, com o apito, lembra? Antigamente com a multa, né? Não tinha o apito lá? Fica, opa, espera, passa esse pessoal aqui, o próximo vem, tá? Para isso deveria servir a Transerp. E não para onerar o munícipe que já está estressado pelo desvio da obra, que ele tem que dar a maior volta, e ainda ficar tomando multa. Então, nós estamos de olho, nós estamos investigando, esse vai ser o nosso próximo trabalho com bastante afinco para a gente ajudar a cidade a ter um trânsito melhor e um custo menor para o munícipe. O que mais que o senhor gostaria de falar a respeito de prestação de contas? Não, nós tivemos agora, né, não tem jeito da gente não falar, nós tivemos agora as eleições, né? Sim. O meu partido, o Partido Novo, teve uma regressão no tamanho, né? Nós tínhamos 8 deputados federais e hoje nós teremos 3 deputados federais na próxima legislatura. O que atrapalha bastante assim, a participação em comissões, essa coisa toda. Então nós estamos estudando algumas alternativas, convidar outros deputados para virem para o Partido Novo, porque a polarização que aconteceu nessa eleição fez com que ou o eleitor votasse no candidato verde e amarelo ou votasse no candidato vermelho. Não tinha proposta que conseguisse romper essa barreira. E nós temos que lembrar que o trabalho que o Novo fez no Congresso Nacional nesses últimos 4 anos foi super bom, né? A criação do marco do saneamento, marco das startups, foi tudo trabalho do Partido Novo, e os travamentos de pautas que iam lesar absurdamente o cofre público, como vai acontecer agora a partir do novo governo, que já falou que vai estourar o teto de gastos. Só que os nossos deputados que faziam aquele contrapeso, que seguravam o microfone para evitar esse tipo de coisa, não estarão presentes, e a gente conhece o tipo de pessoas que foi eleito aí pelo Centrão, né? E ele não é muito fiel a um partido, ele é fiel aos interesses financeiros deles, né? Então nós provavelmente teremos aí muitas dificuldades por ter um Congresso tão dividido e tão seduzível como está esse aí que foi eleito nesse grupo aí. Mas vamos em frente. Já que houve essa polarização nacional, o senhor acha que isso vai se reverter aqui para o município nas próximas eleições? Vai influenciar? Olha, assim, a gente não, por enquanto a gente não está vendo assim o governo lançar um candidato para substituir o atual prefeito. E nós não vemos a movimentação na dita oposição no sentido de lançar um nome. Então, por enquanto, tem tempo, são 2 anos ainda para ver, muita coisa pode mudar, vai depender muito do que vai acontecer nesses próximos 2 anos no governo federal. Nós vamos ter que agora fazer uma luta
enorme contra a censura que está tendo nas redes sociais. O TSE admite que está agindo inconstitucionalmente, quando a ministra Carmen Lúcia fala que é inconstitucional, mas excepcionalmente durante as eleições vamos praticar a censura. Acabou a eleição e continua se praticando a censura. Nós estamos indo para um caminho ditatorial, a ditadura da toga. Eu espero que não cortem o seu programa porque eu estou falando isso, ou que você possa promover esse programa e isso chegar às pessoas. Porque nenhuma mídia fala a respeito disso. As mídias tradicionais, as mídias televisivas, não estão falando sobre a ditadura da toga. E é uma realidade que nós estamos... Essa semana passada eu coloquei uma moção de repúdio aqui ao ministro Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e os outros dois lá do TSE, que aprovaram a censura. Não passou aqui, quando nós que somos parlamentares deveríamos defender a todo custo o direito da livre expressão, garantida pelo artigo 220 da Constituição Federal. Então, nós estamos sendo censurados. Hoje é um lado que está sendo censurado e o outro lado que não está sendo censurado se cala. Mas uma vez tomado o poder de censura, como, parafraseando o rei Luís XV lá, que dizia, o Estado sou eu, hoje parece que o TSE e o STF diz que a democracia sou eu. E isso não é. A democracia é o direito de todos participarem por igual na sociedade. Nós não podemos admitir a calada da voz das pessoas, sejam artistas, políticos, influenciadores digitais. Nós já temos os crimes previstos na lei. Se você fizer calúnia, difamação, não sei o quê, você vai responder por isso. Se você praticar uma notícia falsa chamada fake news, você também será processado por isso. Agora, o que não pode é, por exemplo, nós tivemos aqui o deputado federal que mais recebeu votos no Brasil, 1,5 milhão de votos, um menino lá de Minas Gerais, Nicolas. Ele teve a conta dele cassada por questionar as eleições, né? E aí nós estamos vendo vários, o vice-candidato à presidência da Soraya lá, o Marcos Sintra, teve sua conta derrubada por questionar as eleições. Então não se pode questionar o resultado. O que estão fazendo os políticos se eles não podem questionar? E qual é a função do parlamentar, se não falar, levar o conhecimento às pessoas? O que está acontecendo nesse nosso Brasil? Agora vem uma Copa do Mundo para jogar mais uma nuvem de fumaça em cima da democracia, porque aí as pessoas se dispersam e tudo mais. Nós estamos passando um problema seríssimo no Brasil de ditadura da toga. É isso que está acontecendo e poucos têm coragem de falar. E muito menos de transmitir isso nas redes, porque podem perder sua rede. Se esse programa for ao ar, o Tribunal Superior Eleitoral vai cassar a concessão aqui da TV Câmara? Vai derrubar o canal do YouTube da TV Câmara porque eu estou questionando o poder de censura do Tribunal Superior Eleitoral? Bom, a princípio o senhor tem liberdade de ideias e expressão, né? Sim, e respondo pelas minhas palavras. A princípio o senhor tem liberdade, o programa Transparência já é para isso, para o senhor ter direito de falar. Que bom. E vamos esperar que esse direito seja preservado. Nós esperamos, para o bem do Brasil, nós vamos entrar agora num novo governo, um governo eleito. Houve a eleição, aparentemente esse governo ganhou, as pessoas já estão se movimentando para fazer a transição do governo. Será um novo governo, para o bem ou para o mal, será um novo governo. Mas ele não pode ser um governo ditador. Ele não pode estar apoiado nas togas negras que vão fazer a censura e a ditadura desse país. O país tem que ser democrático e tem que garantir a liberdade de fala a todas as pessoas. Inclusive ao próprio governo. O próprio governo. Então, hoje, por exemplo, se o presidente da República... Se o presidente da República não tem liberdade de falar e se as contas dele são derrubadas, aonde que nós vamos parar? Então, isso não quer dizer que a gente é a favor do candidato A ou do candidato B, a gente é a favor da transparência, da liberdade, a liberdade de imprensa, a liberdade de fala.
Claro, com responsabilidade. Claro, se a pessoa falar mais, ela vai responder. Ela é responsável pelo aquilo que fala. Agora, você não pode calar as vozes. Daqui a pouco os artistas que não apoiarem o governo, o artista começa a fazer uma charge, começa a fazer uma crítica, começa a fazer o humor, será caçado também? É isso que nós vamos ter pela frente? Eu espero que não, eu espero que as forças do bem do Brasil, os novos senadores eleitos, e eu espero que os senadores cumpram o seu papel de fiscalização do STF. Para isso foram eleitos 9 vereadores diferentes daqueles que estavam lá. 9 senadores. Senadores, desculpa, né? Daquele grupo. Então, essas pessoas têm que ombrear, pegar no serviço e questionar o STF constitucionalmente. Nós temos uma Constituição em voga desde 1988 e ela deve ser respeitada, porque senão nós estamos condenando o nosso país a ser uma república de bananas, como está acontecendo na América Latina toda. E o Brasil não é, o Brasil é plural, ele é heterogêneo, ele é rico. Nós não podemos permitir que as riquezas produzidas pelas pessoas do sul ao norte do Brasil sejam desmanchadas. E as riquezas não são apenas as riquezas materiais, são as riquezas culturais, as riquezas políticas. Elas não podem ser censuradas. Quero crer que esse novo Senado consiga colocar freio ao Supremo Tribunal Federal para que cada um cumpra o seu papel constitucional. Nem mais, nem menos. Apenas o papel de cada um na democracia. Para terminar, nós temos 4 minutos, mas eu queria falar sobre o Sasson, que cada dia tem uma surpresa para os servidores. O senhor já parou para pensar sobre isso? Não, eu estudei o projeto do Sasson. O projeto do Sasson que o prefeito mandou para a gente, ele é muito bom para o servidor, ao contrário do que diz o sindicato. O sindicato diz que vai destruir o Sasson, e não é verdade. O Sasson já está destruído. Hoje, o Sasson tem 500 mil reais no caixa, 500 mil reais, e uma dívida de mais de 13 milhões de reais com os hospitais. Então, quem que vai pagar essa conta? É lógico que é as partes, prefeitura e funcionário. Como? A prefeitura, o munícipe já pagava anteriormente 8% dos seus vencimentos para o Sasson, e a prefeitura igual valor. Foram mudando os prefeitos, foi diminuindo. O populismo vai entrando, porque eu vou diminuir, porque você vai ter... Não existe café grátis. O que aconteceu? Hoje o funcionário público paga 5% do que ofere e a prefeitura mais 5%. A proposta é que o funcionário pague 6% e a prefeitura pague 7%. No projeto que entrou aqui, o prefeito já está mandando 8 milhões de reais para ajudar a pagar as dívidas que o Sasson tem com os hospitais e as clínicas e tudo mais. E tem mais. Aqueles aposentados que recebem muito pouco dinheiro, uma aposentadoria bem baixa, eles têm um auxílio alimentação pago pelo Sasson de R$ 180 reais. O prefeito propõe que a prefeitura pague esse valor e não o Sasson. Então você vai já ajudar com 120 mil reais por mês o caixa do Sasson. E caixa d'água, ela só vai poder irrigar se ela estiver cheia. A caixa d'água vazia não irriga nada e todo mundo morre de sede. Então, se você que é servidor público e está preocupado com o seu plano de saúde, você deveria apoiar esse projeto. Repito, eu não sou da base do prefeito, eu não sou da base da oposição, mas eu tenho que ler as coisas, entender as coisas e ver o que é melhor para a cidade, para o munícipe, para você que é o dono do Sasson. Se você quiser quebrar o Sasson, o problema é seu. Você que vai ficar sem seu plano de saúde. Agora, o que nós estamos fazendo é ajudando você a ter o seu plano de saúde em vigor. Então, nós provavelmente vamos ter uma nova votação quando voltar para casa, né, porque foi suspenso judicialmente. Quando voltar, eu votarei sim a esse projeto atual. Beleza? Eu acho que assim, é o melhor que nós temos para oferecer para o munícipe que trabalha, né, no serviço público. Agora, a questão que fica aqui do servidor é a seguinte: o senhor mesmo disse aí que entrou o prefeito, foi entrando o prefeito, o populismo e tal, e foi
Palocci parou de pagar o Sasson, parou de fazer a contribuição com o Sasson. O Jabali continuou não fazendo a contribuição do Sasson. O Palocci voltou e não fez. O Magione não fez. Quem retomou isso aí foi o Gasparini. Então ficou uma lacuna de 12 anos sem a prefeitura aportar no Sasson. A pergunta do servidor, vou fazer a pergunta do servidor, por que o servidor tem que pagar esses desmandos da prefeitura? Não é ela que tinha que assumir isso? Não, na verdade, a prefeitura está assumindo. Uma parte. Não, mas vai assumir o resto. Esses 13 milhões que eu estou perguntando tá para a gente ser esclarecido, tá? É o que eu estou entendendo, é o que chegou aqui para a gente. Sim. Esses 13 milhões que estão devendo, que a prefeitura está devendo para o Sasson, ela já está pagando. Está pagando 8 agora e depois, mais para frente, vai pagar o resto. Né? E está fazendo os acordos com os hospitais para ver se consegue ter o crédito novamente para continuar atendendo o servidor. O programa já está passando o horário, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer de quem não entende nada, mas assim, não seria melhor então a prefeitura, a Câmara, ter os convênios direto? Ao invés de. Porque o Sasson me parece que proposto. O Sasson me parece que é só uma agência, não é? Na verdade, é o seguinte, o Sasson não é plano de saúde. Exato. Ele é uma agência, né? Ele não é um plano de saúde. O plano de saúde é Unimed, Benevida, essas coisas todas. Aí a hora que você fala, a hora que o prefeito, as pessoas falam assim, não, vamos passar isso aí para um plano de saúde. Você, em vez de pagar R$240 para o Sasson, você vai pagar R$240 para um plano de saúde, onde for, e você vai ter o mesmo direito. Não pode, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? É o sindicato querendo dominar todas as coisas do servidor público. É o Estado, o Estado não, né? Porque o sindicato não é Estado, mas é uma criação do Estado para controlar e para ter o controle do funcionário. Então, se o funcionário quer ter a liberdade de pagar o plano de saúde que ele quiser, ele deveria ter. Deveria ter. Né? Então, por exemplo, hoje o que está acontecendo no Sasson? Os funcionários municipais que recebiam muito dinheiro e têm muitos altos salários, inclusive aqui na Câmara Municipal, agora com o STF autorizando o pagamento, tem altíssimos salários. Então, essas pessoas saíram do Sasson, os funcionários municipais, saíram, judicialmente saíram do Sasson. Quem que ficou? Aquele que contribui pouco. Aquele que contribuía R$2.000, R$3.000 por mês saiu do Sasson. Ele foi usar o plano de saúde particular dele. E o que ficou é aquele que está pagando R$240, R$250 por mês. Só que nesses valores, por exemplo, existem planos de saúde que podem oferecer um tratamento, um serviço a contento. Mas, assim, é aquela velha luta. O sindicato diz que tudo que vem do município não presta, então não vai fazer breca, aí chega aqui, os colegas votam contra e a coisa não anda, não passa, não desenrola. É isso. Bom, o programa chegou ao final, eu agradeço o seu esclarecimento, acho que foi um programa bacana, a gente foi bem esclarecido, desde as coisas que o senhor já fez e até a questão do Sasson. Muito obrigado. Uma coisa que você vai sempre ter aqui desse vereador é que ninguém fala pela minha boca. Tudo que sai da minha boca sou eu que produzo. Então você pode... Às vezes é um pouco sincericida as minhas falas, né? Mas é o que temos para essa legislatura. Obrigado, vereador. Forte abraço. E você que nos acompanha, continue com a nossa programação. Tchau, tchau. Thank you.